Fala aí, galera, beleza? Aviadores e aeronautas para vocês aí. E hoje a gente está começando a aula número 3, parte 4 do curso de regulamentos de tráfego aéreo dentro desta janela de piloto privado de avião. E nessa aula nós vamos trazer os sinais visuais no solo, tá bom? Então essa aula é mais um complemento aí das aulas sobre regras do ar. E a gente vai dar continuidade nela, iniciar ela agora, falando inicialmente a respeito da bibliografia. Lembrando para vocês que todas as aulas de regulamentos de tráfego aéreo eu vou trazer a bibliografia e vou disponibilizar o link, onde vocês conseguirão aí futuramente, caso tenham interesse, ler aí mais aprofundadamente os manuais do DCEA e se aprofundar nesses assuntos. Eu não trago tudo que está no manual para a aula. Eu trago o que eu julgo que a ANAC vai cobrar vocês, beleza? Então, essa aula aqui, assim como as anteriores, é o manual de regras do ar do DCEA, certo? Que é esta publicação aqui, conhecida por ICA 112, Instrução do Comando da Aeronáutica, número 112, que também é o anexo 2 da Organização de Aviação Civil Internacional. Nós vamos trazer uma aula específica para falar sobre isso. E nessa aula nós vamos usar o anexo A deste manual, ou o capítulo 2 também, né? E o capítulo 2, as duas coisas, a vinculação do capítulo 2 com o anexo A, na verdade. E aí vocês podem então ver esse manual lá no anexo A no fim dele e se aprofundar caso vocês tenham interesse. Lembrando que todas as publicações do DCEA, elas sofrem revisões periódicas. Então sempre que você precisar consultar uma publicação do DCEA, eu recomendo que você vá até o site do DCEA para ver isso, tá? Toda e qualquer publicação do DCEA de domínio público, e eu vou deixar o link para consulta para vocês aqui embaixo no vídeo, vocês podem baixar aí caso tenham interesse. Por que é ideal ir lá no site DCEA? Para ter a garantia que você está vendo a última publicação mais atualizada, certo? Então, vamos dar prosseguimento à nossa aula aqui. Agora, a respeito das definições e siglas, todas as aulas eu vou trazer algumas definições e siglas. Por quê? Porque nos regulamentos de tráfego aéreo, as siglas e as definições, elas são muito utilizadas, né? E se você tiver entendimento dessas siglas, né, já começar a estar adaptado a essas siglas e conceitos definidos dos regulamentos de tráfego aéreo, vai ter uma leitura um pouco mais fluente quando for ler um manual desse. Então, primeira definição que eu trago para vocês é a definição de área de sinalização. A área de sinalização é a área de um aeródromo destinada à exibição de sinais terrestres, certo? A área de sinalização é a área de um aeródromo destinada à exibição de sinais terrestres. Beleza? Isso daqui vai ser bastante importante para o decorrer da nossa aula. E outra, agora a sigla que eu trago para vocês é a sigla AIS. A sigla AIS significa Serviço de Informação Aeronáutica, tá? Essa é a definição de sigla AIS, Serviço de Informação Aeronáutica. E nós vamos ver no decorrer dessa aula o que significa a sala AIS, né? Qual é o símbolo que a sala AIS está próxima, que é de bastante importância aí para os pilotos de avião e para o procedimento de planejamento de voo. Então, começando aqui finalmente a nossa aula a respeito dos sinais visuais do solo. Existem sinais visuais com determinado significado que são colocados em determinadas áreas. Então, cada um dos sinais pode ser que estejam em uma das áreas. Então, primeiro sinal visual, um quadrado vermelho com diagonais amarelas. Este quadrado vermelho aqui, ó, com diagonais amarelas. O que significa um quadrado vermelho com diagonais amarelas? Está aqui o significado deles. Um quadrado vermelho com diagonais amarelas, quando colocado em uma área de sinalização, nós vimos lá no início da aula o que é uma área de sinalização, indica que os pousos estão proibidos e é possível que perdure tal proibição. Então é só você lembrar do X, o X de proibido, tá? Um quadrado vermelho com diagonais amarelas em uma área de sinalização indica que os pousos estão proibidos e é possível que continue essa proibição. Próximo símbolo que nós vamos ver é um quadrado vermelho com uma única diagonal amarela, tá? Um quadrado vermelho com uma única diagonal amarela é este desenho aqui, ó, também extraído do anexo A da publicação ICA 112, e ele tem um significado. O que significaria um quadrado vermelho com uma única diagonal amarela? Um quadrado vermelho com uma única diagonal amarela, quando colocado na área de sinalização do aeródromo, indica que, devido ao mau estado da área de manobras,
Já vimos o que é área de manobras lá na primeira aula de regulamentos de tráfego aéreo. Então, se você ainda não está compreendido com essa definição, recomendo que retorne lá à primeira aula de regulamentos de tráfego aéreo, que nós tratamos de aeródromos, e ele define lá o que é área de manobras. Ou por qualquer outra razão, deve-se tomar precauções especiais durante a aproximação para pouso e durante o pouso. Ou seja, existe um mau estado da área de manobras. E esse mau estado ainda é possível pousar, mas deve-se tomar alguma precaução na aproximação e durante o pouso. Isso é o significado aí de uma diagonal amarela. Duas diagonais amarelas é um X. O X vai remeter à proibição. Uma única diagonal amarela ainda é possível, mas tome cuidado, você pode ter alguma surpresa, certo? Então, vamos dar continuidade aqui. E agora nós vamos ver mais um sinal visual, tá? Outro sinal visual que nós vamos ver agora é o altere branco. O que significa esse altere branco aqui, ó? Um altere branco. Por que altere? Porque parece realmente um altere de academia, tá? Aqueles halteres, aqueles pezinhos lá em formato de halter. É isso daqui, esse desenho. O altere branco, quando colocado também na área de sinalização, indica que as aeronaves devem pousar, decolar e taxiar exclusivamente nas pistas pavimentadas ou compactadas. Beleza? Então, altere branco, só se pousa, decola, taxia, faz todas as manobras aí em pistas pavimentadas ou compactadas. E você tem também um altere branco com dois riscos. Qual que é a diferença? O altere branco com dois riscos preto, quando colocado na área de sinalização também, indica que as aeronaves devem pousar e decolar exclusivamente das pistas pavimentadas, ou seja, só pouso e decolagem na pista pavimentada, mas as demais manobras não vai se limitar a essas pistas pavimentadas, como táxi também, tá? Você poderia fazer as demais manobras aí de taxiamento, tudo em pistas que não sejam pavimentadas. Então, o altere branco com dois riscos, esse vai ser o significado dele. Tá? Altere branco, só pouso e decolagem, tudo em pista pavimentada. Altere branco com dois riscos, apenas o pouso e a decolagem, as demais manobras não estão limitadas a esse altere branco. Agora, o próximo elemento que nós vamos ver aqui é uma cruz de cor contrastante. Tá? Uma cruz de cor contrastante. É essa cruz aqui. E é uma cruz de cor contrastante única, branca ou amarela. Então, essa parte interna aqui pode ser branca ou pode ser amarela. Eu coloquei a branca porque no manual de regras do ar está exatamente esta figura vinculada a esta cor de cor contrastante. Então, eu mantive ela, mas ela pode ser amarela também, dispostas horizontalmente em pista de pouso ou táxi ou em parte dessas. Indicam área imprópria para o movimento de aeronaves. Beleza? Então, você vai e restringe aquela área para movimento de aeronaves. E aí, esse é o significado de uma cruz de cor contrastante, também disposta em uma determinada área, não necessariamente agora uma área de sinalização. Tá? Uma pista de pouso ou uma pista de táxi. Aquela parte ali não vai poder haver movimento de aeronaves. Próximo termo agora, um T horizontal branco ou laranja, tá? Um T horizontal, ele pode ser branco aqui internamente ou ele pode ser laranja. Indica o sentido de pouso ou decolagem, os quais devem ser efetuados no sentido da base do T para a barra horizontal. Então, ou seja, ó, aqui seria a base do T e aqui seria o sentido horizontal. Então, se esse T estiver assim, ó, a decolagem é só neste sentido aqui, certo? Então, um T horizontal branco ou a parte interna dele também pode ser laranja. Significa isso, tá? Apenas um único sentido de decolagem e de pouso em um aeródromo. Lembrando que à noite esse T deve ser iluminado ou balizado com luzes de cor branca. Tá? Não basta ter um T, ele precisa estar iluminado aqui no entorno dele para garantir que a sinalização está aparecendo. Agora, o próximo elemento que nós vamos ver nessa aula é uma seta para a direita. Seta com haste quebrada em cor destacada, quando exibida na área de sinalização ou no final da pista em uso, tá? A área de sinalização ou final da pista em uso. Lembrando que pista em uso ela depende da direção do vento, né? Uma pista ela vai ter dois rumos magnéticos, você pode usar um dos rumos ou outro dos rumos em função da variação do vento durante o dia. Então isso vai significar pista em uso. E ela indica que as curvas antes do pouso e depois da decolagem devem ser feitas pela direita, ou seja,
O circuito de tráfego padrão para aproximação, pouso e decolagem, as curvas sempre ocorrerão pela esquerda. Você decolou, você curva para a esquerda. Você vai vir para pouso, você vai fazer lá perna de través, perna do vento, perna base e final, sempre com curvas à esquerda. Quando existe essa sinalização aqui de uma seta para a direita, significa que o circuito de tráfego em aproximação, em torno do aeródromo ali, vai ser todo pela direita, ou seja, um circuito de tráfego não padrão. Beleza? Isso significa aí a seta para a direita. Agora nós vamos ver a letra C preta em fundo amarelo. A letra C em cor preta colocada verticalmente sobre um fundo amarelo indica a localização da sala IS, tá? Então aqui, ó, nós vemos no aeroporto que tem a letra C que fala, ó, a sala IS está nessa direção, aqui vá reto que você vai chegar lá. A sala IS é extremamente importante ao planejamento do voo, lembrando que ele fornece todos os serviços de informação aeronáutica ao piloto. Tá? Tudo que ele precisar vai estar disponível ali na sala AIS do aeroporto. Agora, próximo termo que nós vamos ver a respeito de sinais é uma cruz branca dupla. Olha aqui, ó, cruz branca dupla, e o que significa? Uma cruz branca dupla colocada horizontalmente na área de sinalização indica que o aeródromo é utilizado por planadores e que voos dessa natureza estão sendo realizados, beleza? Então, viu aí uma cruz dupla branca em um aeródromo, existe aí voo de planador na redondeza. Agora nós vamos falar a respeito da marcação de cabeceira, tá? Nós estamos vendo aqui, ó, o 01 direita, e aqui nós estamos vendo um 09. Não era bem a respeito da marcação de cabeceira que ele estava se referindo nesse item aqui do lado do manual de regras do ar, mas eu acho que é possível a gente juntar as duas coisas, tá? Então, um grupo de 2 algarismos colocado verticalmente na torre de controle do aeródromo ou próxima dela indica às aeronaves que estão na área de manobras a direção de decolagem expressa em dezenas de graus arredondados para o número inteiro mais próximo do rumo magnético indicado. Então, por exemplo, isso daqui estaria verticalmente na torre do aeródromo e na pista o mesmo se aplica, tá? Então, por exemplo, uma pista que tem rumo magnético 168, ó, 168 está mais próximo do 170, então ele vai ser a pista 107. Um rumo magnético, por exemplo, que está 003, ó, o 003 está mais próximo do 0, então seria uma pista 36 ou 00, tá? Não existe pista 00, você fala 36, beleza? Proa 360. O rumo magnético, por exemplo, 281, seria a pista 28. Então é assim que é feita o arredondamento, sempre para o mais próximo, tá? Inteiro, 27, 26, 25, 24 e por aí vai. Beleza? Então a marcação de cabeceira é feita dessa forma, mas lembrando que aqui no anexo A ele traz que esses 2 algarismos são colocados verticalmente na torre de controle ou próximo dela, indicando uma única e exclusiva aí, direção de decolagem. Beleza? E, enfim, terminamos mais uma aula aí. Caso você tenha gostado, peço para não esquecer de deixar o seu like. E se você não se inscreveu no canal, se inscreve para ficar por dentro do que vem pela frente. Temos as nossas redes sociais, tá? Instagram e Facebook, Aviadores e Aeronautas. E temos o nosso e-mail, aviadoresaeronautas@gmail.com. Caso você tenha uma dúvida ou sugestão, pode mandar por e-mail aí, a gente vai estar respondendo o mais rápido possível. Próxima aula, aula de regras do ar, a respeito das regras gerais, parte 1. Valeu, espero vocês lá, muito obrigado e até a próxima.